me lembraste de tuas promessas, me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Oh, graça e paz, gente. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez aqui a gente está junto para adorar a Deus, falar com meus irmãos. Final de semana a gente não teve vídeo. Eu prezei o final de semana por não fazer vídeos sábado e domingo, e cuidar um pouco também das outras coisas, não só porque a gente não vai viver isso, né, disso, mas eu acredito que final de semana ou até um dia que você mesmo separar, você precisa especificar isso simplesmente para cuidar da sua família. Não que você não cuide nos outros dias, mas separe um dia específico, 2 dias, quantos dias você achar necessário para a tua família. Prioridade não é ministério, prioridade não é você se desgastar na rua, correndo com trabalho, com coisas. Prioridade, depois do Senhor Jesus, é sempre a tua família. Depois de Deus, a prioridade sempre será a tua família. E por conta disso, vamos falar de hoje problemas familiares, e de um personagem que ele teve um problema com a família, mas era um propósito muito poderoso de Deus. Por isso Deus usou até a família mesmo e toda a situação ruim que aconteceu com ele, para que ele viesse a ser quem ele foi. A gente vai falar de José. Mas antes dessa história começar, eu quero te pedir aí que você se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. A gente está começando a engatinhar. A galera tem vindo aí, eu tenho recebido comentários de algumas pessoas, de amigos, de pessoas que têm vindo, mas eu tenho sentido falta de comentários, galera. Então, assim, eu falo de críticas, eu falo de coisas para ajudar, para apontar, meu. Aí já não tem necessidade, porque a gente já é cristão, a gente vive sendo apontado por tudo. Mas eu digo por críticas que vão fazer você crescer, críticas que vão evoluir, que vão te impulsionar a fazer algo maior e te encorajar a permanecer nesse evangelho. Embora a nossa coragem, nossa alegria, tudo que a gente faz vem do Senhor, é muito bom quando você sente que a igreja do Senhor vem junto com você. Quando os filhos de Deus, eles se manifestam mesmo e te impulsionam, falam, vai lá, manda ver, nossa, é só a gente ouvir e tal, poxa, eu fui edificado. Escreve nos comentários lá, fui edificado, tal. Eu falei no último vídeo, galera, que precisa de oração. Eu vou começar a fazer um período com vocês, que a gente vai orar sobre cada pedido de oração que vier, sobre enfermidades, porque eu acredito que o Senhor já liberou cura sobre a vida das pessoas na cruz do Calvário. Porém, existe um dom a Bíblia fala dos dons de curar, e eu acredito também que esses dons são adquiridos pela fé, e eu creio que nós recebemos esses dons. Por isso, ainda que a gente esteja à distância, através de um vídeo, eu acredito que podemos alcançar. Jesus um dia foi encontrado por um moço, e esse moço era um cara de autoridade, e ele estava com uma filha doente e tal. E aí ele falou, cara, preciso de ajuda, Jesus, tá doente, o filho vai morrer e tal. Jesus falou, não, vou na sua casa. Eu falei, cara, não é necessário, sou um homem de autoridade. E aí eu entendo que que eu tenho pessoas aqui que são subordinados meus, e a minha palavra tem poder. E se eu vim buscar o Senhor, eu entendo que a tua palavra tem poder. Então, se o Senhor liberar uma palavra, eu creio que ela vai ser curada.
sabe? Então assim, a distância não impede Jesus de agir a nada, porque a Bíblia fala que ele é um Deus de perto. Ainda que nós não vemos com nossos olhos físicos, ele é um Deus de perto. Então vamos lá, mais uma vez eu, você, Espírito Santo, a Bíblia, meu café, e enfim, o que eu peço para você hoje é, libera o teu coração, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa, Pai amado. É o segundo dia da semana. Ontem nós iniciamos te adorando, mas hoje é o dia onde vamos começar a fazer efeito aquilo que recebemos do Senhor no primeiro dia. Entregamos o primeiro como primícia, mas a nossa vida continuará sendo primiciada diante do teu altar. Te peço hoje, Espírito Santo, que o Senhor venha, use a vida desse rapaz que está aqui falando, que o Senhor possa me encher, que o Senhor possa usar os meus lábios, a minha voz, para edificar a vida dessas pessoas que estarão ouvindo do outro lado dessa câmera, desse celular. Que o teu Espírito, Deus, consiga alcançar nos lugares mais profundos, aonde a nossa voz não chega, mas aonde a tua presença vai, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor, Pai amado, consegue entrar na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, por isso, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, entra nos lugares escondidos hoje e cura vidas aqui, em nome de Jesus. Meu irmão, galera, a gente vai falar do livro do Gênesis, no capítulo 37, fala da história do José, quando José foi vendido para seus irmãos, e eu queria me atentar em algumas coisas que eu vi no texto, e eu gosto de, quando o texto me chama a atenção em algumas coisas, e a gente pode compartilhar, tá? Gênesis capítulo 37, eu vou começar a ler a história e no decorrer eu vou parando, e eu vou trazendo algo para você que o Espírito de Deus trouxer, amém? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho dos seus irmãos, com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Olha aí. Ora, Israel amava mais José do que a todos os outros filhos, porque era o filho da velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, de multicores, na verdade, de mangas compridas, Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais a ele do que os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacientemente. Bom, vou dar uma pausazinha aqui. Aqui já começa a história falando da maneira que José era perante os seus irmãos. Cara, eu venho de família onde eu sou o mais velho, sou o primogênito da minha mãe e do meu pai, mas eu tenho mais 2 irmãos, e sobre família é algo bem complicado, porque sempre tem aquele que quer ser o xodó, ou sei lá, talvez, mas porque o mais novo, ele costuma ser um pouquinho mais paparicado, porque os pais estão um pouco mais velhos, então e o mais novo não sofre tanto quanto os primogênitos, essa é a grande realidade. Porém, a Bíblia vai falar que José, ele levava os maus testemunhos dos irmãos aos seus pais. Cara, entende uma coisa, é normal essa situação de José, de chegar e falar dos irmãos para o pai, porque é o mais novo, é aquilo que o pai confiou a ele fazer. Mas essa é a visão de um pai. Um pai adora um filho que é leal a ele. O pai adora o filho que é leal a ele de maneira que conta tudo. Mas também, olha ao lado dos irmãos. Os irmãos viam José como cara que não podia se confiar. José, para eles, não era um cara de confiança. De maneira nenhuma estamos aqui defendendo a atitude dos irmãos de José. Mas as atitudes que nós tomamos, elas vão determinar quem nós somos para os outros, entende isso? E a Bíblia vai continuar dizendo que Jacó, o Israel, ele amava mais a José do que os seus outros filhos,
Porque talvez, porque soubesse de toda a má notícia que os irmãos levavam, que os irmãos faziam por conta de José. Na Bíblia não fala sobre más coisas que José fazia, mas José era um menino de 17 anos e talvez fosse um menino muito correto, mas talvez levado também não, quem sabe. Mas o que a Bíblia nos deixa bem enfatizado é que José era um apacentador das ovelhas do pai. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Vou começar falando com você, que tem um sonho, que tem um desejo de ter um ministério, de continuar, de fazer algo para o Senhor. Entende uma coisa, desde novo você tem uma vocação, e ela tem que ser desenvolvida por você. Oportunidades serão, e terão várias, mas você precisa exercer primeiro. O que nós vemos nos dias de hoje são muitas pessoas que querem sim um lugar de liderança, um lugar de status, mas que elas querem uma posição, mas elas não querem uma responsabilidade. Elas não querem um fardo de poder cuidar, de poder caminhar junto, de poder exortar, de poder ver machucado e pegar os ombros, não, mas ela quer a posição, ela quer um posicionamento. Ministerialmente falando hoje, nos dias de hoje, um cargo eclesiástico, uma patente, um óleo derramado sobre a cabeça, muitas pessoas elas obtêm isso, elas querem isso, elas almejam isso por conta de status, por conta de soberba de verdade, sabe? Eu entendo que existem pessoas que cada um tem uma chamada, e são pessoas que são muito chamadas por Deus. Porém, quando o Senhor, Ele nos chama, Ele nos responsabiliza, e Ele também tem algumas responsabilidades conosco. Mas quando eu entendo que o nosso coração é um coração do Senhor, a gente não espera o azeite ser derramado, a gente não espera nada de natural vir sobre nós para poder começar a exercer. Isso é o que fazia José. José era um apacentador das ovelhas do pai, ele já cuidava de coisas do pai com 17 anos. Talvez isso o coração do Senhor já tenha visto ele nesse ambiente. Porém, vamos lá, e a Bíblia fala que José começou a contar aos seus irmãos sonhos. E olha que interessante. Primeiro José diz que teve um sonho e relatou aos seus irmãos, dizendo que eles estavam todos colhendo ao campo, e aí o feixe dele ficava de pé, e os dos seus irmãos todos se curvavam aos feixes dele. Mas os seus irmãos já começaram já com raiva, que já não viam José com bons olhos, olharam aquilo, entenderam, interpretaram o sonho de José, dizendo que, por acaso, será que José governaria entre eles? Será que eles teriam que se prostrar perante ao José? Ou seja, José só teve o sonho, a revelação não veio para ele. José simplesmente contou seu sonho. E aqui vai o primeiro alerta para você. Talvez o Espírito de Deus, o Senhor tenha colocado sonhos no seu coração, talvez você tenha tido sonhos com algumas coisas. E você tem ficado impressionado com esses sonhos, mas uma coisa eu quero te dizer, preste muito bem atenção para quem você vai contar esses sonhos. Conte seus sonhos para pessoas que vão edificar a tua vida e sonhar com você. Conte seus sonhos para pessoas que vão fazer com que seus sonhos se tornem realidade, que te ajudem e te impulsionem a sonhar os teus sonhos. Rolou uma pausezinha, mas conte seus sonhos a pessoas que vão impulsionar você a vivê-los. Talvez você não enxergue ao redor, mas existem pessoas que por ver Deus agir na tua vida, e a maneira com que Deus se agrada de você, ou gosta de você, ou trabalha em tua vida, tem pessoas que ficam enciumadas, cara, sabe? Por isso você precisa ter muito cuidado com quem você conta as suas experiências, para quem você conta os teus sonhos. José, ele confiava em seus irmãos, mas os seus irmãos não confiavam nele. Então quando José conta aquele sonho, José conta com entusiasmo. Poxa, eu tive um sonho. Meu sonho foi assim, assim, assado. E os irmãos já começam a interpretá-lo com os maus olhos, porque já viam José com maus olhos. Já viam José como uma ameaça para eles. Já viam José como aqueles que roubariam o pai, porque verdadeiramente o pai amava mais José do que eles. Sabe? Por isso, o meu entendimento hoje é para que eu dizer para você que você precisa fazer com que Deus te ame.
Mas não diminua, não pense que Deus vai amar só você. Não diminua o amor que Deus sente pelos seus irmãos. Aqui no segundo sonho, José diz que viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando perante ele. Só que ele já não conta mais isso aí para os irmãos, ele conta para o pai. Cara, e isso é muito fantástico. Jacó fica indignado com esse sonho que José tem. Mas Jacó era um cara que tinha tido inúmeras experiências com Deus, cara. Quem era o homem? Quem era o homem que ouviu um sonho desse e não entender que o Senhor já tinha um propósito poderoso na vida do filho? Talvez se fosse um homem que não tivesse experiências com Deus, tudo bem, mas Jacó era o cara que deitou com a cabeça numa pedra e ele sonhou e viu uma escada que vinha do céu para a terra e anjos que desciam e subiam. Jacó foi o cara que teve sonhos específicos. Jacó viu um anjo, lutou com um anjo. Jacó carregava no seu corpo uma marca do toque do anjo do Senhor que tocou sobre ele na juntura da coxa dele e fez com que ele continuasse vivendo mais manco. Jacó é um cara que carregava as marcas do toque do céu na pele dele, no corpo dele. Experiências com Deus Jacó tinha. Então ele tinha entendimento de quem era, que ia acontecer na vida de José, o que ia acontecer na vida do seu filho José. Mas ele ainda assim se indigna com aquilo. E aí ele faz algo. Ele pede para o seu filho no dia seguinte ir lá e acompanhar os seus irmãos. E aqui acontece algo muito fantástico aqui no meio, onde eu quero te alertar. Olha, eu vou ler aqui. Seus irmãos tinham ciúme e o pai o considerava caso como fosse. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentaram teus irmãos o rebanho de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom. E ele saiu e ele foi a Siquém. Vamos lá. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Olha isso. E lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam o rebanho. Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi o dizer que vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e achou-os em Dotã. Nesse momento, José, ele encontra um homem andando errante no caminho. E esse homem para falar com José, que procurava os seus irmãos e não achava. E a minha pergunta é: você tem andado e perguntado informações para pessoas que andam no caminho ou pessoas que estão errantes no caminho? Isso é muito perigoso, irmãos. Nós precisamos discernir o caminho que as pessoas andam, cara. Porque nem sempre uma vestimenta, nem sempre uma posição significa que a pessoa está no caminho correto. Para que você tome conselho, tome direção. A Bíblia fala, Jesus contou um dia que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele contou isso, que viu um homem de Jerusalém e descia para Jericó. E esse homem foi roubado, foi saqueado e deixaram ele quase morto na beira do caminho. Enfim, passou primeiro o sacerdote, desceu esse caminho, passou por ele e não tocou, porque ele parecia morto. O sacerdote não tocava em algum morto, não ajudou, não fez nada, passou direto. Viu um levita, em seguida, passou no mesmo caminho, desceu direto e passou direto de largo. Mas a Bíblia diz que veio um samaritano do seu caminho. Não diz que ele vinha do mesmo caminho, diz que ele vinha do seu próprio caminho. E aí tratou daquele homem caído, ferido e tal. Mas vamos lá. Primeira coisa nessa parábola que Jesus conta, que eu acho que não é uma parábola.
uma história real. Cara, a Bíblia diz que esse homem saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Jerusalém é um lugar de bênção, Jericó é um lugar de maldição. Então uma pessoa que sai do lugar de bênção para um lugar de maldição, ela já não está propícia a viver coisas boas, não é? E aí quem ele encontra no caminho? Alguém que o rouba e o deixa quase morto. Quem é que veio para matar, roubar e destruir? E ele encontra e deixa ele no beira do caminho. E aí o mais interessante não é isso, porque esse homem já estava no caminho de desvio, né? Como se diz hoje, desviando, né? O seu caminho, saindo do lugar de bênção para o lugar de maldição. O pior de toda a história é que o sacerdote também descia de Jerusalém para Jericó. Pior ainda é que o levita também descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, símbolos religiosos, governos estabelecidos talvez mesmo por Deus ou até mesmo que foram corrompidos, estavam descendo para o mesmo caminho, se corrompendo e saindo fora do propósito. Mas tinha um samaritano que vinha do seu próprio caminho e ele vinha ao contrário de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele cuidou, ele não teve medo de pôr a mão. Por isso o Cristo veio do seu próprio caminho. Ele não veio para descumprir a lei de Moisés, ele a cumpriu, porque quem estava na terra não conseguia cumprir mais, já tinha se corrompido, já tinha se perdido. Voltando para a história de José, José foi impulsionado pelo ódio dos irmãos, foi impulsionado a viver o propósito de Deus. José foi escolhido por Deus para ser o governante de uma terra onde não era a terra dele. José foi escolhido por Deus para ser o governante de um lugar onde não era o lugar onde ele deveria estar, de fato, por família. Mas era um lugar onde o propósito de Deus se cumpriria na vida dele. E aí, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está vivendo algo hoje que você fala, estou fora da minha realidade. Mas isso não é porque é a sua vontade, é um propósito de Deus na tua vida para alcançar outras gerações, cara. A Bíblia diz que quando José vai para o Egito, chega ao ponto dele morar no Egito, José consegue domínio lá. E abaixo do soberano é José. Abaixo dele é José. José é o cara, é o governador de todo o Egito. E nisso a autoridade poderosa que José tem, ele começa a governar e fazer com que as coisas comecem a fluir lá, porque havia uma palavra que veio sobre a vida dele quando ele entrou naquele lugar. Ele entrou naquele lugar como um sábio, como alguém que fosse uma pessoa cheia do Espírito de Deus. E ele provou isso discernindo os sonhos. Porque José, ele nunca discerniu o seu próprio sonho, mas ele conseguiu discernir o sonho das pessoas. As pessoas olharam para José e falaram, olha, eu tive a revelação. Os irmãos olharam e tiveram a revelação de que José governaria. O pai se assustou com o sonho de José e falou, cara, por acaso você vai governar aqui sobre eu, sua mãe e seus irmãos? E José não teve essa revelação, mas quando José viveu o propósito, a revelação do sonho das pessoas veio sobre ele. Entende uma coisa, você pode ter sonhos na tua vida que foram revelados por outra pessoa, mas prepara a tua vida porque Deus vai começar a mostrar para você sonhos de pessoas que revelarão o propósito e quem vai revelar é você. Porque o Senhor tem algo profundo contigo, meu irmão. Basta você se dispor, basta você colocar seu coração perante Deus. Entende uma coisa, José, ele estava debaixo do propósito e era para gerações. A Bíblia fala que os seus irmãos passaram muitos anos e chegou à terra do Egito, porque no mundo houve fome, só o Egito estava guardado de abastecido de alimentos por conta de José. E aí os seus irmãos vêm e começa toda aquela história a passar. José, eu entendo que ele devia estar ali com a humanidade de José, sim, com muita saudade, mas também veio um sentimento de raiva muitas das vezes, por olhar e ver o quanto ele sofreu e padeceu na mão dos seus irmãos e chegou até aquele ponto ali por conta dele. Mas o Espírito de Deus também aplacava a ira de José e fazia José, tudo tem um propósito e o propósito é muito maior que a nossa vontade. Olha que frase, o propósito é maior que a nossa vontade. O propósito é maior que a nossa vontade.
Eu quero dar um recado aqui para algumas pessoas que eu sei que vão ver esse vídeo e que talvez escutem com sentimento aqui, chora, cala. Ou talvez o vídeo tenha ficado um pouco grande, a gente vai continuar. Espírito de Deus tem um recado para você. Talvez você tenha olhado esses vídeos e tenha pensado, qual a intenção do coração dele? A minha intenção é que o Espírito de Deus te toque, te posicione e te faça enxergar o tamanho do propósito que você está envolvido. Deus colocou em você algo específico. Em José foi uma túnica colorida que chamou a atenção dos seus irmãos. Mas em você, o Senhor tem algo específico para você. O Senhor tem algo que vai mudar a chave da tua história. O Senhor tem algo que vai mudar a tua vida e você vai andar diferenciado porque Ele te escolheu. Tem pessoas que estão vendo esse vídeo que pararam de ministrar a sua palavra. Pararam de ministrar louvores a Deus. Tem pessoas que estão nesse vídeo aí ouvindo agora, falando, quem esse cara está pensando que é? Mas eu quero dizer para você, eu sou o cara que veio para despertar a tua vida e dizer para você, põe de volta a mão no arado, porque quem larga dele e olha para trás não é digno do reino do céu. Eu sou o cara que veio aqui para dizer para você que você tem muito valor e um pedaço do corpo de Cristo é você e você faz falta no corpo. Não deixe o corpo de Cristo deficiente. Não pare de funcionar. Um órgão que não funciona causa deficiência no corpo. Não pare de funcionar, irmão. Não pare de funcionar. O Espírito Santo está tocando em você hoje, ansiando, trazendo no teu coração saudade. Saudade, anseio por estar diante dele, da palavra dele, da presença dele. E eu acredito que você vai viver, ainda por esses dias, algo muito forte. José teve um sonho, e o sonho de José foi revelado por seus irmãos, mas o propósito foi Deus que revelou ao coração de José. O dia que você estiver aí no seu ambiente e alguém chegar em você dizendo, olha, Deus tem algo assim, assim para você. Deus tem uma obra poderosa, Deus tem uma... acredita, luta, batalha por isso. Porque quando Ele diz que é com você, não é com você. É para que você seja um instrumento, porque vidas vão depender disso. É mesmo, Walter? É. Vidas dependem de você. A Bíblia fala que a humanidade aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E você é um filho. Agora se qualifica, qual é o filho que você quer ser? O filho que saiu e gastou tudo e voltou arrependido? O filho que ficou e não se reconhece como filho? Não, cara. A história que Deus tem para você não é nenhuma dessas. Como foi ministrado ontem pelo nosso pastor Gilberto, a história que Deus tem para você é uma história de intimidade. É uma história de intimidade. Intimidade a ponto de você receber do céu uma família. A Bíblia fala que, olha só, dentre aqueles 12 discípulos que Jesus tinha um que ele era mais próximo. E a gente limita ele só ao coração de Jesus quando ele deitou o peito lá. Mas a intimidade com ele era tão grande, a ponto de no dia da crucificação, Jesus olhar para a própria mãe que está lá embaixo e dizer, ó, esse aí é teu filho. E olhar para ele e dizer, essa é tua mãe. Jesus entregou sua própria família aos cuidados daquele menino. Porque Jesus mostrou que ele é pai também. E ele não deixa ninguém órfão. Não deixa ninguém sem família. Entende uma coisa? Muito mais vale uma vida de intimidade do que simplesmente um relacionamento. Essas foram as palavras do meu pastor ontem, que edificaram a nossa vida. E eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Vai vir sobre você um tempo de intimidade. Vai vir sobre você um tempo de muita intimidade, que vai abalar os seus relacionamentos e que vai fazer você ser íntimo de Deus, entendendo o coração dele e a vontade dele para a tua vida e para aqueles que estão ao teu redor. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus e dizer para você, fique firme na presença. Cuidado com teus sonhos, não conte para muita gente.
mas expressa para Deus, porque Ele vai fazer realidade e batalha você para isso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Amém.